Boa noite, Moçambique. Boa noite, mundo. Bem-vindo ao programa Debate Político. E hoje, como sempre, portanto, trazemos temas que mexem com a nossa sociedade. E como tem sido aqui, portanto, a panagem, recebemos aqui o nosso painel de luxo. Falo de Gilberto Chirinza, Camilo da Silva, João Massango e também Abílio Nhantumbo. Senhor Chirinza, muito boa noite e bem-vindo ao Debate Político. Boa noite, Isaac. Boa noite, meus colegas de painel. E boa noite aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa e através das várias plataformas instaladas. Dizer boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado. Temos aqui Abílio Nhantumbo, pelo visto é pela primeira vez que está aqui no nosso estúdio. Boa noite, caros companheiros. Boa noite, moderador. Boa noite, Moçambique. Obrigado, sim, é pela primeira vez. Os mais velhos vão me dar os subsídios, como é que se corre no campo. Obrigado. Muito bem, Camilo da Silva, acho não, já é da casa. Bem-vindo e boa noite. Muito boa noite e obrigado mais uma vez para aqueles que nos escutam de casa. Uma boa noite e um bom domingo. E deixar aqui uma mensagem para toda a mulher moçambicana, afinal estamos na semana delas, né? E dizer que continue a cuidar de nós. Obrigado. João Massango, bem-vindo e boa noite. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, quero estender a minha saudação porque temos a câmera woman, a senhora argentina, na Semana da Mulher, nesta noite dominical, aos meus colegas e, sobretudo, à equipe que realiza este programa e para si, grande amigo jornalista. Obrigado. Pois bem, conforme eu disse, aqui temos grande painel de luxo, vão nos ajudar a pensar também, quizá tanto achar alguma solução sobre os temas que mexem com a nossa sociedade moçambicana. Vamos aqui falar sobre um assunto também não muito menos importante, sobre a questão do DDR e também desta retoma de conversações entre Filipe Nyusi e Ossoufo Momad. Filipe Nyusi e tanto Ossoufo Momad retomaram o DDR e os dirigentes concordaram que nas próximas semanas o processo será retomado com o objetivo de encerrar as 5 bases restantes da Renamo e criar condições para que tanto os restantes combatentes regressem às suas casas. Vou começar mesmo pelo Gilberto Chirinza. Portanto, como é que avalia o andamento do DDR? Na sua opinião, há avanços ou recuos? Muito obrigado, Isaac. Queira antes permitir-me que eu apresente o meu ponto prévio. E o ponto prévio deste domingo tem a ver com a partidarização das datas supostamente ou supostas nacionais. Tivemos o 7 de abril, em que se supunha que fosse uma data comemorativa, uma data de todas as mulheres moçambicanas. Mas vimos um partido a tentar partidarizar esta data. E isto não é um ato que possa ser deixado ou ser esquecido. É preciso que tomemos em conta que esta é uma data supostamente nacional que deve ser comemorada por todos ou todas as moçambicanas. Também há que se redefinir como se chama ou qual é o nome que tem a organização feminista do Partido Frelimo. Se é a organização da mulher da Frelimo ou a organização da mulher moçambicana, porque vimos o Pio Matos, o governador da província da Zambesa, estar a confundir esta data e dizer de que não, a OMM está aberta. Qual é essa OMM que está aberta? É a partidária ou de todas as mulheres moçambicanas? Então, há que vermos isto. Mas qual é a solução, Chirinza? Eu percebo, só queixas, mas qual é a solução? A solução é simples, porque até ali falou-se. A solução, temos que solicitar que o partido do meu colega do painel, que hoje veio vestido a vermelho, até ao entrar pensei que trabalhasse. A questão não é essa. A minha questão é uma. Responda a minha pergunta. Isto para dizer de que a solução, meu amigo Camilo da Silva, é que se redefine
como se denomina a Organização da Mulher da Frelimo. A Organização da Mulher da Renamo denomina-se Liga Feminina da Renamo. Agora, ali, quando se diz Organização da Mulher Moçambicana, parece que é de todas as mulheres moçambicanas. Mas a Liga da Mulher da Renamo. É da Liga da Mulher da Só Renamo. um minuto. A Liga da Mulher da Renamo Sim. tem espaço dentro do MAM. Não. Como não? Como que tem espaço chegar lá apanhar pessoas vestidas de vermelho? Vem vestido tudo azul. Qual é o problema? Quem disse isso? Vem vestido azul. Afinal de contas, Silva, vocês não têm a Liga da Mulher vossa. Estou a dizer. Como é que se chama? Vocês não, A nossa não organização é OMM. Então, isso significa É representativa. Agora, quem está a excluir, representativa quem está a excluir da aqui, Frelimo. quem está a excluir aqui não é a OMM. Não. Quem está a Nós excluir o que aqui, pretendemos quem está a excluir aqui são vocês. É que haja, Então, em vez de estar aqui nós a queixar, estamos nos a excluir porque não reflete a realidade. Ele então sabe eu acho que muito isso não é um bem. pré- não é um- Porque ele é bem acho que isso não é um inteligente. ponto prévio, é um Podemos ponto de ir, vocês portanto, refazer, à questão do reformular DDR, e estudar a vossa DDR. forma de estar. Isso não é um ponto prévio. Nada. Enquanto não Reformule. sairmos daqui, eles é que têm que reformular. Ah, Eles é que têm que dar o nome, a denominação segundo o que eles são. mas vocês Como só é vêm que reclamar chamam hoje. aquilo Há quanto da tempo mulher? existe a OMM? Vocês só vêm reclamar hoje. Não confunda. Silva, estou farto de dizer, és da minha idade, já estás aí nos 60, acima de 60, e sabes muito bem de que existem duas Frelimos. Frelimo como organização, que é a Frente de Libertação de Moçambique, onde você também participou, o Massango, ele, estamos todos lá. Está extinto. Mas existe Frelimo como partido. Então, essa Frelimo como partido tem que ter as suas denominações. Não pode ir buscar as denominações do passado, Mas fazer uso. Mas, Não pode. Xeriz, eu vou voltar a dizer que isso você não tem que reclamar hoje. Você já devia ter Já reclamado há vemos muito isso tempo. já há muito tempo. Ah, É por isso muito que bem. nós nunca Vamos para participávamos ou Muito não bem, Xirinza. participávamos. Não. Voltemos à questão DDR que retomou. Ótimo, Sim, ótimo. Vamos, É melhor vamos a isso. mesmo. Mas esse assunto sempre vamos discutir. Obviamente. Até a direção do seu partido voltar à razão. Sim, Isaac, nós temos que saudar esta reiniciativa, porque as pessoas de maus ouvidos, más línguas, nos seus comentários, até há de ouvir quando alguém tomar a dizer que não, saudamos o presidente por ter retomado, enquanto não, nós sempre nos queixamos, nós sempre concedemos conferências de imprensa a falarmos da verdade e a chamarmos a atenção de que o que os outros querem é que aqueles que são desmobilizados voltam a casa sem nenhumas condições Mas, para... na sua opinião, esta retoma não é de se saudar? É por isso que eu disse, eu saúdo. E todos nós saudamos que a outra parte tenha sido chamada à razão. De que não, há um processo em que nós rubricamos o acordo de 6 de agosto. É preciso que a gente dê o andamento a fim de concluirmos. Queremos chegar até as eleições autárquicas e gerais, provinciais e distritais em 2024 sem nenhuma base funcional. Restam 5 bases e essas 5 bases é preciso. Mas também chamamos a atenção de que estas 5 bases não é depois de terem sido concluídos o processo de DDR, continuar no estágio em que está hoje, sem serem pagos os desmobilizados, os seus subsídios, as suas pensões. Porque aí estaremos a alimentar um outro regresso, porque eles precisam de viver. E para viver é preciso que haja condição financeira para que essas pessoas consigam adquirir a base alimentar. Então não é só desmobilizar. Né? E também é outra coisa, esperemos que estejam conscientes de que essas pessoas a serem desmobilizadas, ao serem reassentadas, não sejam perseguidas e mortos. Porque o que até acontecido. Fala da questão de perseguição e morte. Será que tem aqui alguma base para entrar aqui? Portanto, Tenho. elucidar para quem nos vê, portanto, a Tenho. esta altura.
Nós já falamos isso abertamente, mesmo em conferências de imprensa concedidas pelo presidente, o Suf Momad, Sua Excelência, assim como pelo porta-voz. Já falamos acerca e apresentamos de que não, tal fulano, foi desmobilizado e foi para Inhamatana. Chegando lá, 2, 3 dias, apareceram pessoas de um carro preto, sem matrícula, e o raptaram desapareceu, para depois aparecer 4, 5 dias depois, a 15, 20 quilômetros do local, morto. Isso não é novidade. Muito bem, Gilberto Chiriza, lanço a mesma questão para Albino, portanto, Abílio Nhantumba, assim, como olha para a questão do DDR? Será que, portanto, há aqui recuos ou avanços? Bom, meu caro Isaac, eu queria também trazer um ponto prévio aqui. Estamos hoje, temos uma grande cilindrada hoje reunida em Chimoio, a grande cilindrada do MDM, para trazer aqui o secretariado, aquilo que é a máquina que compõe a presidência de Sua Excelência Presidente Lutero Chimbirumbiro Simango. A comissão política está lá também. Vai ser montada a nova postura da comissão política do MDM, o novo secretariado, que então vai colocar esta máquina a andar a 100 km por hora. Portanto, a questão que me coloca é que sempre que se fala do DDR, estamos quase a portas às eleições. E uma coisa muito estranha é que este processo não interessa o governo e a Renamo. Este processo, todo ele, interessa ao povo moçambicano. Porque o que nós temos visto é que tem tido acordos feitos no escuro, não sei onde é que tem feitos. E depois, quando esses acordos não são cumpridos, nós temos visto alguém a sair, o presidente da Renamo, por exemplo, já na mídia, a reclamar, já nós não sabemos, entre o presidente da República e o presidente da Renamo, quem é o mentiroso aqui? Porque são duas partes que estão envolvidas neste processo. Nós já não percebemos que este processo está ligado a quem exatamente? Porque isso beneficia aos moçambicanos todos. Parece que aqui há um interesse de se beneficiar de alguma coisa que nós ainda não então, sabemos. para si, este processo, portanto, só apenas beneficia a Frelimo e a Renamo? É que este processo todo, se há guerra aqui neste país, o povo moçambicano em geral é que sofre. Porque é que quando há um debate, um diálogo, assunto DDR, nós só ouvimos aqui que faltam 5 bases a serem desmilitarizadas, ok? Agora, o que eu queria, se calhar, pudessem fazer era abranger a sociedade civil em geral, todos os intervenientes estarem ali, para quando haver falhas, ok? Há testemunhas aqui. Eu posso dizer, não, mas ali Sua Excelência disse isto, aqui o presidente da Renamo disse aquilo. Agora, ninguém vai dizer nada, porque são duas partes. Este processo começou há muito tempo. Ainda o líder da Renamo, Afonso Marcelo Jacama, em vida, saía a dizer que eu não disse isso, eu não disse isso. Porque eram só duas pessoas que estavam ligadas neste processo. Então é preciso que chamem outros intervenientes, sociedade civil, para poderem interagir e ver como é que o processo está andando. Muito bem, antes de vir a si, Gilberto, ainda vou dar a palavra ao Camilo depois. É acerca do que ele estava aqui a falar. Não, mas temos de respeitar a questão de... Eu respeito-lhe muito. Muito bem, só tem apenas 30 segundos. Tá, é muito. O que eu tenho a dizer, o meu colega de painel, o Abílio Nhantumba, bem assim, né? É o seguinte, para o processo DDR, está muito bem claro porque os acordos foram assinados e o protocolo foi publicitado. Querendo mais tardar até 15 a 6 do dia seguinte, amanhã, segunda-feira, eu posso lhe fornecer isso, está publicado o que se acordou, o que não se acordou. Nós tínhamos 5.526 homens a serem desmobilizados e as listas, tanto o grupo de contato que é liderado por Mirko Mazoi, tiveram a isso e agora faltam essas 5 bases. O que nós hoje estamos a discutir, que haja cumprimento, é esta parte de desmobilizar-se e cumprir-se também com o pagamento daquilo. Muito bem, obrigado. Lanço a questão para Camilo. Como é que olha para esta retoma do DDR? Também concorda com o que disse aqui Abílio Nhantumbo sobre a questão do secretismo entre os dois partidos? Obrigado.
Eu sou o homem dos procedimentos. Eu gosto muito de usar esta palavra procedimentos. A questão é a seguinte: primeiro é de saudar esta retoma de um processo que, na minha ótica, já devia estar concluído. E depois dizer que há contornos que nós não sabemos em torno deste processo de DDR. Estas paragens, nós estamos aqui por fora, não temos, o companheiro aqui, Gerindo, diz que tem papéis, pode ter, mas os contornos que este processo levou, acredito muito que nem ele próprio tem conhecimento para poder haver essas paragens e este processo não está concluído. Então é por aí que eu acho que este processo deve ir para frente daqui e eu acho também que devia de ser público todos os contornos que segue este processo de DDR. Efetivamente é importante que se cumpra na íntegra tudo o que foi acordado, é importante que as duas partes, porque efetivamente este processo diz respeito mesmo só a essas duas partes, porque são as partes que estavam, pronto, é a Renamo que tem as suas bases, é o governo que está deste lado e tem que haver efetivamente um acordo para que haja uma paz plena no nosso país. Saúdo mais uma vez este processo e espero que o Presidente Nyusi e o Presidente da Renamo, o Suf Mamad, sigam com clareza, com espírito mesmo de concluir este processo, porque já se arrastou tempo demais. Eu acho que já não faz sentido nós hoje estamos ainda a falar do processo DDR e se calhar daqui a pouco há de haver mais um pico de um descontente da Renamo e vamos falar de um outro processo de paz. Quer dizer, não sei se está a perceber que são coisas que a Renamo próprio vai criando dentro destes processos, porque as pessoas, os elementos, e depois vão culpar. A quem é que vão culpar? Ao governo. Porque é o governo, é a Frelimo que faz isso, mas não é o Frelimo nem o governo. Aquilo é o descontrole, a falta de controle da própria Renamo de poder ter uma mão forte sobre os homens que andam a criar essa desestabilização. Então, isso também é uma chamada de atenção para a própria Renamo, para poder controlar os seus homens e olhamos para este processo que espero que seja a última fase, a derradeira, DDR, para que este processo esteja concluído. Muito bem, João Massango, este processo não apenas interessa a Renamo ou a Frelimo, mas também ao povo moçambicano. Qual é a sua análise, portanto, em torno deste assunto? Para si, há recuos ou avanços deste processo que já está há um bom tempo a ser debatido? Muito obrigado. Se me permitires, Sr. Jornalista, eu gostaria de dar os meus pontos prévios de hoje, de um grande debate que nós tivemos há 2 semanas aqui nesta televisão, atinente a uma obra que foi atribuído à empresa do deputado do Partido Frelimo, não é, para a sua reconstrução. Hoje as coisas vieram à tona. O Ministério das Finanças anula, não é, esse empreendimento por ter se detectado várias irregularidades e uma das coisas é esta questão de conflitos de interesse, não é, e também a violação da lei da propriedade pública. Nós debatemos isto na semana passada. Agora está mais que claro, não é, que neste país, Moçambique, quando as organizações debatem o assunto, afinal de contas o governo recua, não é? Nós vimos a irregularidade, nós levantamos a irregularidade, que era irregular aquela obra, não é? Embora tivesse aparecido algumas pessoas querer trazer a razão, olhando nesta questão de procedimentos, mas ficou claro, não é, que os mesmos procedimentos que foram levantados são de fato irregulares. Se este assunto veio do Ministério das Finanças, então veio aqui trazer à tona que é preciso que nós tenhamos cuidado quando se trata exatamente desta questão da contratação dos concursos públicos,
que em Moçambique estão sendo feitas de forma desenfreada, não é? E o Estado moçambicano me parece que começa de facto a ganhar juízo, não é? Porque nós não podemos querer atribuir tudo aos camaradas. E isso ficava de facto feio. Eu lembro de ter dito há 2 semanas que como é que as pessoas que estão à frente do concurso público deixaram este processo passar. Mas nós dissemos que era um assunto habitual, que nós tínhamos e sabíamos que as coisas iam acontecer desta natureza. Então, aqui veio de facto a razão. O Ministério das Finanças anulou o empreendimento, ou a adjudicação da mesma obra, por denotar essas irregularidades que foram de facto vistas ao longo do processo. Comentando o encontro do Presidente da República e do líder da Renamo face à questão do DDR, não é? Aqui onde se falam de lançamento, digamos, do fim deste processo e também do encerramento das bases da Renamo. Nós entendemos o assunto no mesmo contexto, não é? E independentemente de haver de facto este avanço, esta intenção e vontade de poder se fazer para que aqueles moçambicanos, aqueles guerrilheiros que desde a sua infância viram a sua juventude interrompida por uma determinada causa, porque a Renamo, quando recruta esses indivíduos, tinha uma causa, e nós todos conhecemos a causa, tal como a Frelimo, quando vai à luta armada de libertação nacional, tinha uma causa. Então, quando as causas dos indivíduos que deram a sua vida são goradas pelo processo, deixa-nos de facto bastante preocupante. São quantas vezes que o líder da Renamo, estou a falar do general Yusuf Momad, que já apareceu publicamente a contestar, não é, a este processo. São várias vezes. Por que é que ao longo desse todo o tempo este assunto não foi levado com muita seriedade? É aqui onde de facto nasce um grande problema. Lembram, caros telespectadores e os colegas do painel, que há um mês nós vimos uma alta patente aparecer perante as câmaras a relatar sobre o ressurgimento da junta militar da Renamo, que isto veio ser desmentido há uma semana pelo Ministério da Defesa, que não existia. Mas isso tudo foi o fruto de um grande debate que a própria Renamo no Parlamento negou, que não existia. Nós também dissemos que não existiam, não é, a junta militar da Renamo. Agora, há uma questão que nós precisamos aqui de trazer. Eu vou trazer aqui 2 conceitos, uma do ponto de vista positivo e a outra do ponto de vista negativo. A positiva é pelo facto do governo de Moçambique e a Renamo perceber que nós precisamos de dar paz àqueles homens. Esses que estão ou que estiveram nas matas ao longo desse todo o tempo, que chegaram lá com 18 anos, hoje. Eu, quando faço isto, olho para o nosso colega do painel, porque foi militar da Renamo, Gilberto. Hoje já está quase aos 60 e tal anos de idade. Não é? Este indivíduo, na minha ótica, precisa de ser... o Estado precisa de olhar a ele e dar aquilo que é de direito. Quando nós falamos das pensões dos elementos da Renamo, no DDR, das pensões nos combatentes da luta pela soberania, nas pensões dos antigos combatentes, encontramos graves problemas de indivíduos que até hoje, no 2022, chegam a receber nos seus salários 700 meticais mês. Pessoas que deram toda a sua vida, não é, em prol da democracia, em prol da soberania, em prol da libertação nacional. Isso é bastante caricato na minha ótica. Então, o Estado moçambicano precisa de fazer algo para que nós, de facto, conseguimos vencer e dar a César o que é do César. Do ponto de vista negativo, é o fato de nós vermos a liderança da Renamo, devo isso dizer,
e a mim me faz recordar hoje o presidente Afonso Dhlakama, porque foi o homem que, desde que assumiu a liderança até a data da sua morte, mesmo sabendo, não é, esta questão das eleições que nós sempre tivemos em Moçambique, nunca aceitou. Nunca em nenhum momento aceitou ser o segundo candidato mais votado para se beneficiar daqueles benefícios que tem. Mas já é diferente com o líder da Renamo hoje, não é? Que é alocado 72 milhões e fica relaxado. E quando as coisas não caem bem, reclama, não é? E coloca o fiasco a questão do DDR. Mas eu não quero dizer isso aí condenando o presidente Ossufo Momade. Nós queremos traduzir isto num contexto em que a Renamo, como partido, precisa de facto de tomar grande protagonismo, porque esses indivíduos todos que vão à reforma carregam consigo um descontentamento por toda a vida. Porque em nenhum momento nós de facto vimos as suas vidas a serem, digamos, melhoradas perante este processo. Então, o relançamento do processo da DDR hoje até pode fazer sentido, mas deve ter feito sentido ontem, porque nós sabíamos que até 2017, em junho, este processo deve ter terminado. Por que este processo foi alavancado? Deixa-me só terminar. Por que é que este processo foi alavancado até hoje? Ninguém pode aqui saber responder por quê, não é? Por que há mortes? Por que há perseguição desses elementos? Por que no meio disto aqui muita gente morrer? Então, são essas coisas que nós precisamos de trazer, mas de uma forma positiva. Queremos dizer o seguinte: se chegou o verdadeiro momento de nós, como moçambicanos, termos a paz e dar a liberdade a esses homens, eu aí vou dizer muito obrigado. Muito obrigado. Eu, João Massango, não sei se há uma, portanto, intervenção, alguém quer insistir nesse tema, porque queremos agora olhar para outro tema. Gilberto está feliz, Abílio Nhantumbo, Camilo tem alguma palavra em torno do DDR antes de irmos para outro? Efetivamente, o que acabou de dizer o Massango é que ele pôs a mão na ferida. A Renamo, em qualquer processo, gosta sempre de apontar dedo aos outros. Eles nunca são culpados do que quer que seja. Aparece a junta militar, reaparece a junta militar, um grupo de homens tenta fazer isto, aquilo. A Renamo não tem culpa nenhuma. O que a Renamo tem é dizer que aquilo é fruto da Frelimo, que promove esses homens, etc, etc. O que nós estamos a tentar dizer aqui é que temos que responsabilizar por aquilo que é nosso. E a Renamo tem que fazer. Chegou o momento de a própria Renamo se tornar efetivamente um partido de oposição e não um partido belicista. Porque eles aqui neste momento estão a usar as duas vertentes. Então, ou continua belicista ou torna-se um partido político. Porque estar a andar a usar as duas vertentes, depois estar a acusar, apontar o dedo, e tipo, eles não são culpados, são os meninos bonitos. Não, vamos parar com isto. A Renamo que ocupa o seu lugar, como fez o meu companheiro Chirinza, que está bem posicionado no município, na Assembleia Municipal, carro protocolar, etc, etc. Claro, há regalias para este tipo de coisa. Ele só fala porque está a defender aquilo que tem por direito, por ter sido o militar da Frelimo. Mas da Renamo, o que estou a tentar dizer aqui neste momento é que já chega da Renamo estar a apontar dedos ao que quer que seja. E se vanglorize como um partido político, efetivamente. Muito bem. Carlos Chirinza tem a palavra. Obrigado, Isaac. Isto é caricato. Quando aparece alguém da Frelimo a dizer de que temos que parar de falar a verdade. Nós, quando apareceu aquele oficial de alta patente a dizer de que houve reunião, pontualmente convocamos uma conferência de imprensa e nós os outros que temos estado em várias televisões dissemos que é mentira. Mesmo a história mas do iam dizer o quê Falsito vocês? Iam dizer o quê vocês? Não, mas estou aí. Qual é a vossa posição que vocês iam dizer? Vocês só podiam se isentar disso. Vocês neste momento só podiam se isentar. É o papel que vocês fazem. Não sei se posso falar isso. Não andes a defender mentiras. Ou passamos por outro assunto. Não, Serino. Pode. Posso? Não. Obrigado, Isaac. Nós dissemos pontualmente de que era uma pura mentira daquele militar que era muito mais um veículo operativo da CIS e da Frelimo.
Está a ver? Eu não E disse. apareceu o quê? O ministro. Gosta admitir. de apontar dedos. O Para, ministro. para com isso, Chininda, para com isso. Eu Assuma a não responsabilidade. Não consigo. Aquele membro é falar- vosso homem, Chininda. Aquele membro é falar- vosso homem. Falar e o outro me interromper. Por favor, senhor Cedinha. Não, Obrigado. não vamos estar aqui a alimentar coisas que não funcionam, ou passar por outro O tema. ministro veio, a não ser que o ministro seja da Renam, que seja bem-vindo, porque o ministro veio a desmentir aquilo tudo. O ministro. Tudo o que nós estamos a falar é simplesmente a verdade. E chegamos à conclusão de que fazer política em Moçambique não precisa de andar a discutir com eles, é só falar a verdade. Quando eles disserem de que o casaco que o Isaac traz é azul, você diz que não é azul. Fala a verdade, que é xadrejado. É o que estamos a falar. Isso acerca da junta militar, que não existe. Nós até fomos muito mais além de que não. O que eles pretendem é começarem a matar moçambicanos na N1 a dizerem de que é a junta militar. 2. Tudo o que nós estamos a fazer é falar a verdade. Nós, não há nenhum acordo que nós é que não cumprimos. Desde o acordo de 1994. 92, desculpe. 92. Tivemos o seu cumprimento. E quem falhou? Foram eles, aliás. Foi ele, o Camilo. O Camilo é que falhou. Nós nunca tivemos armas nas machamas, ô companheiro. Nós nunca fomos camponeses fingidos militares fingidos de Não, camponeses. eu, Então não vale a quando pena falo, estar eu vou aqui a parar. levantar coisas. Muito bem, vamos. Não, eu tenho que concluir. Não. Ô, Eu Chirinda, tenho que concluir. Vocês sempre optaram pela guerrilha. 3, 4 pessoas a fazer furor a nível nacional. Então não venhas aqui com histórias. Por questão de tempos, vamos. E acho que tu vamos... estiveste à frente disso. Você é craque em guerrilha. Você esteve à frente disso. Vamos aqui olhar para outro tema, portanto, Eu estou a de ser interesse aqui social. atacado sem direito a me defender. Vais defender o quê? Se você fez guerrilha, vais defender o quê? Não, pode. Você não esteve no mato? Termina o seu pensamento, depois vamos avançar para Vamos não O meu avançar, vamos pensamento avançar, Isaac. é que de todos os acordos que a Renam assinou com Gebusa, com o Chissano, Gebusa, com Nhus, quem falhou ou quem tem vindo a falhar são eles. Você comandava bem. homens. O tempo já nos deixa mesmo. Você Vamos comandava homens. olhar Você esteve para ao outro lado do presidente da Câmara a comandar homens. Mas o que assusta nesse processo todo é que sempre tem tido acordos nas vésperas das eleições. Depois tem um líder que tem que ter 70, não sei o que. Parece que aqui são comparsas, como tem dito o meu colega Penelo Massam. Parece que são comparsas quando chega o momento das eleições, querem se beneficiar de alguma coisa, criam alguma coisa. Senão, nós deveríamos, aquilo que eu disse outrora, que deveríamos fazer o quê? Abranger a todos, para que o processo seja limpo. Não toda hora estamos no DDE. Para também fazeres parte deste processo de campanha que estás aqui a evocar. Sinceramente. Não é vamos necessário estar a aqui. sociedade civil Não para vamos estar aqui controlar a isto. brincar com coisas sérias. Porque aqui estamos a ver que para cá sinceramente. dois comparsas quando chegam às eleições, O que estão eu sempre a se saiba, chamar. o que eu saiba, desde 94 eleições, as primeiras eleições multipartidárias, quando estamos próximos das eleições, a Renam sempre tem aparecido como grande vítima. E é vítima. Porque já se criou o Yungue Painé. Quem trouxe o Yungue Painé foi o Camilo. Quem trouxe os Chimoendes foi o Camilo. Quem trouxe a junta militar é o Camilo, que até, como não bastasse, para demonstrar de que ostentam poder, no dia que está reservada a reflexão, tiveram a ousadia de trazer o falecido Nhongwe a ter direito em direto na TVM, a falar de que quem deve ser votado é o News. A tua condição de vítima é caricata, sabe? Tu és, E agora estão és para vítima. trazer de novo a junta. Sinceramente, Mas o ministro que acha de que deve ser nosso, Começa lá a fazer política como deve ser. Deixa Muito ela ser bem. vítima. Pá. Gestão de empresas públicas. Portanto, vamos aqui olhar para a questão da TMCL, também da LAM, que tem sido nos últimos dias, portanto, tem sido alvo de muitas críticas pela má gestão. O Conselho, portanto, de Administração da TMCL é acusado de desvio de 47 milhões de dólares, portanto, que resultam da venda de ativos da empresa que deviam ser usados, portanto, para
indemnização e pensões dos trabalhadores. E também alguns membros, portanto, atribuíram-se viaturas avaliadas em cerca de 6,5 milhões de meticais cada. Vou começar, portanto, por Abílio Nhantumbo. Como é que olha para esta imoralidade nessas empresas públicas? Primeiro temos a LAM, que também tem sido vítima de muitas críticas. As suas, portanto, aeronaves têm tido problemas, há má gestão. Hoje temos o caso da TMCL, os desvios de 47 milhões de dólares, que era supostamente para, portanto, o pagamento de indemnização e também pensões aos trabalhadores. Qual é a sua opinião? Bom, este tem sido um problema crônico das empresas públicas aqui em Moçambique. Se tu fores a ver, temos tido mais administradores onde eles têm para obter salários, se calhar depois dos mesmos salários, para canalizar para alguns fins de um certo partido. Não se percebe como este processo é gerido. Se tu fores a ver, é que os administradores têm tido colocados ali, eles têm tido, às vezes, dinheiro de início de função, 5 milhões. E depois, aquele dinheiro é para drenar num sítio onde eles devem usar à vontade. Tu tens um administrador numa situação onde precisas de um mecânico. Estamos a distribuir riqueza onde nem é necessário, porque é mesmo para desviar esses fundos para fins obscuros. Não é possível termos tantos administradores nas empresas públicas só para distribuir riqueza que não é para o bem público. É preciso que haja uma distribuição clara, montar as estruturas funcionar de forma clara. Nós vimos ali mesmo na Beira, quando o governo levou o TPB para o município. Okay? Levou o TPB para o município. Depois dali, o município geriu, comprou 5 autocarros. Voltou a comprar mais 5 autocarros. É isso, temos que saber, ou copiar dos mais novos ou dos mais velhos, a saber o que é gerir coisa pública. Então, se tu fores a ver mesmo aqui, has ver aqui no município de Maputo, has ver que depois eram atribuídos aos autocarros. Depois desses autocarros, não temos mecânico, mas temos administradores. É para administrar o quê? Se calhar precisamos de um mecânico. Por isso nós ver um autocarro a ser recuperado. Sempre temos autocarro a vir novo e depois os autocarros antigos sempre estão nas oficinas. Então, é este processo que sempre vamos enfrentando no país, que nunca vai ter solução enquanto tivermos esta gestão danosa do governo do dia. Porque nós sabemos que muitas das vezes os administradores são colocados, porque depois de receber os 5 milhões, a ordenar ou 4 ou 3 para o partido, ou para o Congresso, ou para não sei o quê. Então, são essas coisas que provavelmente o meu colega pode desmentir, mas isso já todo o povo já sabe como é que essa gestão é feita. Há uma clara gestão danosa pelo governo do dia. Isso todo mundo sabe. Muito bem, João Massango, são 47 milhões de dólares. Dinheiro que, portanto, era para pagamento de pensões, também indemnizações. Como olha para esta questão de imoralidade nas nossas empresas públicas, em particular a TMCL também, LAM? Olha, eu estava vendo ali no rodapé o título é Gestão das Empresas Públicas, caso da TMCL e da LAM. Eu até poderia acrescentar a questão da gestão das empresas públicas em Moçambique, não especificando para o caso da TMCL e da LAM, porque nós temos um problema bastante sério desde 1975. Eu associo as empresas públicas com a indústria em Moçambique que não temos, de um país que até 1975 era o 7º país do continente africano, com uma indústria robusta, não é? Com uma indústria robusta para o desenvolvimento exatamente deste país, com uma economia que dava para todos. Mas se nós hoje olharmos o nosso país, só esta semana, não é? 2 jornais apareceram da praça, levantando exatamente esses 2 assuntos da TMCL e da LAM, na minha ótica das outras empresas moçambicanas, não é? Que praticamente deixaram de existir. A indústria que seria o vetor do desenvolvimento,
que já não existe. Nós, quando falamos das empresas públicas em Moçambique, mesmo elas estarem acopladas ao IGEP, que é o Instituto de Gestão e Participações do Estado, mas é preciso a gente olhar as coisas com o olho de ver. Estas empresas são denominadas empresas públicas, são empresas de pessoas. Deixaram de ser empresas do Estado, onde o Estado entra, não é? Tem a sua intervenção para o benefício do povo. Como é que uma empresa como a TDM, como a TMCL, pode falir num país? Como é que uma empresa como a Lame, que é a Companhia da Bandeira, pode falir em Moçambique? Como é que uma empresa como Correios de Moçambique, como a Emose, não é? Como o CFM podem falir em Moçambique? Essas empresas podem falir se a sua gestão for esta que nós de facto estamos aqui a assistir. Não é? Essas empresas vão a falências quando a sua gestão entra exatamente nesse tipo de colisão. Nós estamos a falar aqui da TMCL, estamos a falar da LAM, estamos a falar dos Correios. Essas empresas, Correios de Moçambique, todas são tuteladas pelo Ministério dos Transportes. Como é que uma empresa como a TMCL está para despedir 1.000 trabalhadores? A TDM, as outras que despediram pessoas com capacidade de produzir e essas pessoas não foram direcionadas para os outros sítios. Então, está mais que claro que nós em Moçambique procuramos a todo custo de levar aquilo que é do Estado para o domínio das pessoas. 47 milhões de dólares desapareceram. É por essa razão que nós queremos que a PGR, não é, embora já esteja lá na investigação, quer nas linhas aéreas, traga de facto evidências, porque ficou mais que claro, nas empresas públicas do nosso país, quem tem maior benefício é o PCA, é o administrador e esse leque de assessores, do que aquela pessoa que produz o dinheiro, o próprio trabalhador, este que vai de facto à luz da rua. É a mesmíssima coisa que nós detetamos na falência dos Correios de Moçambique. É a mesma coisa que nós detetamos, não é? Na falência da indústria em Moçambique. Há bem pouco tempo o chefe do Estado estava em Cabo Delgado, não é? A criticar sobre a ponte em Coabe, não é? Que ele dizia que nós estamos preocupados porque aqui passa toneladas e toneladas de viaturas com grafite, não é? Que vai para grafite bruto. E esse, de facto, é um outro grande problema que nós, como país, precisamos, de facto, de olhar, porque os nossos recursos naturais, tal como o gás, não é? Tal como o caju, tal como madeira, está sendo tirado. Qualquer dia, nós vamos precisar, vamos ter que ir importar quando nós tínhamos dentro do nosso país. Então, de uma forma geral, eu estou tentando trazer exatamente esta questão da TMCL, que isso só pode acontecer em Moçambique, quando nós tenhamos governantes, dirigentes, que não olham para o desenvolvimento de um país, que não olham para o crescimento de um país. Não é possível, embora a TMCL tenha aparecido a dizer que não, isso não constituiria de facto a verdade, mas nós temos que sentar e perguntar para onde é que foram os 47 milhões de dólares, não é que era previsto para as indemnizações. Deixa-me só terminar em um segundo, para não me cortar o fio de pensamento. Tudo isto precisa, de facto, de uma reflexão em que, independentemente de nós estarmos a negar com a verdade, eu acho que é tempo da gente injetar sangue novo para pôr este país a funcionar. Porque nós vamos falar sempre das mesmas pessoas. E são essas pessoas que nunca aceitaram que estão a errar. Pensam que tudo está a andar normalmente. Matar a TDM, matar a TMCL, matar a indústria nacional. Então é bastante cúmulo. E eu estou de facto preocupado por causa da gestão, mas eu sinto e eu tenho conhecimento que o PCA dessas empresas ganham cerca de 1 milhão e tal, um professor catedrático 105 mil meticais, um professor universitário com 60 mil, mas os administradores com 600, 200 mil, o funcionário, aquele que faz as coisas andar, 3.500.
É Muito bastante bem. preocupante. Portanto, Camilo da Silva, qual é a sua apreciação em torno desta questão, olhando mesmo para a gestão das empresas públicas, com destaque para essas duas que estão em debate hoje? Bom, eu sou tal que eu acho que nós temos que ter uma viragem nos procedimentos e na forma de estar e de gerir as empresas públicas. Neste momento, eu acho que o IGEP tem que desempenhar um papel preponderante, não este que ele desempenha, mas um papel de facto. Ele, como fiscalizador do Estado, tem que desempenhar um papel muito, mas muito preponderante, exigente. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que qualquer gestor, falamos de equipe PCAs e administradores que sejam colocados nessas instituições, eles têm que vir com um programa. Um programa que tem que ser fiscalizado periodicamente. Se é de 3 em 3 meses, se é de 6 em 6 meses, se é anualmente, não sei. O que eu quero dizer é que não podemos pôr pessoas que estejam lá a dirigir instituições sem um plano digamos, de governação dessas instituições, porque nós temos que buscar resultados. E eu acho que o IGEP, não sei, o Mação que estuda muito, pode me elucidar um pouco. O IGEP está a debater uma política qualquer, acho que está agora neste processo, no fórum, uma política, né, de regulamentação das empresas públicas. Sim. Exatamente. Então, esses processos que estão a ser coisas têm que ser, digamos, aplicados, porque tu não podes pôr uma pessoa a dirigir uma instituição e que não cobres nada dele. Tem que haver prestação de contas. Você não vais dever encargos superiores do que o dinheiro que entra. É complicado. Quando tu tens que saber para onde sai esse dinheiro. Estamos a falar hoje de 47 milhões de dólares. Ok, para onde é que foi esse dinheiro? O dinheiro Se me não... permitires, doutor Camilo, só em 2 segundinhos. Hoje surge a figura de acionista. De onde que vem essa figura de acionista que você é tirado num sítio para vir ser acionista sem sequer um centavo? É isso que está de facto a colocar em causa as empresas. Já temos acionistas da MCL. É acionista de onde você? Com quanto você trouxe para você vir ser acionista aqui? Ok, então eu estava a dizer que é de facto preocupante esta questão da falência das empresas públicas, mas por culpa, digamos, de instituições fiscalizadoras. Neste caso, o IGEP, que eu acho que é a empresa que tem que criar condições para que essas outras empresas públicas tenham pernas para andar. Quando não funcionam, temos que chamar a responsabilidade. Enquanto nós não fizermos isto, vamos continuar neste processo cíclico. Isso estava a falar os meus colegas. É um processo cíclico em que vamos mudar as pessoas e as instituições continuam a afundar. O que interessa neste momento é termos pessoas capazes, pessoas que venham com um programa e que implementem esse programa. Enquanto não fizermos isso, enquanto não tivermos empresas fiscalizadoras, enquanto o governo não tiver uma mão pesada, nós vamos continuar a ter esses processos cíclicos. Chega, vamos olhar para esta questão com olhos de ver, como disse o Mação. Vamos chamar a responsabilidade das pessoas. As pessoas não podem estar nos postos que estão só para ostentar um bom carro, um bom salário, regalias, etc, etc. Não, tem que fazer valer essas regalias. Tem que fazer valer isso tudo que tem direito. É assim que eu penso e é assim que tem que ser. Muito bem, Gilberto Schrinza, qual é a sua opinião em torno desta questão, olhando mesmo para este rombo de 47 milhões de dólares? E também o que poderia ter, tanto o que Moçambique faria com esse dinheiro, né? Olhando para a educação, saúde. A sua opinião? A minha opinião é que os meus colegas que me antecederam quase que já esgotaram o que devia se falar acerca deste assunto. Antes, porém, permita-me dizer-te que é lamentável o que está a acontecer. É lamentável porque estamos a falar de 47 milhões que deviam ter sido destinados ao pagamento de indemnizações de pessoas que foram afastados do seu emprego e que veio calhar talvez num período, este período da Covid-19.
E estamos aqui a falar muito de IGEP. Quero recordar aqui os colegas de que IGEP também está quase nesse caminho de estar na falência, pelos números que foram apresentados semana passada, e vários economistas já a defender de que a própria IGEP tinha que se revolucionar. E terceiro assunto é que sempre discute-se o salário mínimo e nunca discute-se o salário máximo. Talvez esta discrepância venha sendo resolvida com a nova tabela que foi recentemente aprovada, que acho que será este abril, ou maio, ou junho que entrará em vigor. Porque não faz sentido um funcionário ter um vencimento de 4.680 meticais e o PCA ter 1,120. O administrador 500, mil. Quer dizer, não faz sentido. Ou estamos numa república em que todos nós somos analfas em contas, ou qualquer coisa. Mas aí é onde que eu disse. Se eu tivesse me recordado, eu poderia ter trago também comigo o que vou falar agora. Esses são cargos que eles podem estar a receber 1,100 mil, mas alguma percentagem é alocado para quem o empurrou para ali. E isso, pode abanar a cabeça, Camilo. Isso, antes de eu trazer aqui, eu vou te mandar para o teu WhatsApp, a ver se não vais cair. É como a adjudicação das obras. Aqueles empreiteiros têm como obrigação a... Há uma percentagem que vai. Vamos parar com isso, pá. Se eu tenho provas, eu tenho provas, eu vou te mandar, você vai cair de costas. Então, isto para dizer de que é lamentável, mas lamentável mesmo, que isto esteja a acontecer deste jeito. Qual é a solução? A solução é que tem que haver diretrizes que normam o assunto dos salários e procedimentos. O IGEP, que é Instituto de Gestão, não é? De Estado, participação de Estado, é que tem que pôr emitindo diretrizes, normas. Aquilo que o meu amigo gosta de falar, procedimentos. Não é que não existem procedimentos, são procedimentos que existem, mas que são de fácil... Temos que pôr em prática. Muito e bem. para pôr em prática é preciso que vocês aceitem. Tenham pessoas Assim capazes. podemos estar... Senhor, deixa-te disso. Assim nós temos que podemos. ter pessoas capazes. Se a pessoa não é capaz, temos que tirar do sítio. Isso é que nós temos que preocupar. Este programa, nós temos que olhar para este programa como solução, não como um programa de apresentar problemas. Porque Mas apresentar problemas, um minuto só, apresentamos só problemas, não vamos sair deste imbróglio. O que nós temos que fazer neste momento é apresentar soluções. Temos que criticar e apresentando soluções. Eu critiquei e apresentei. Seria colocar os competentes. Não basta só dizer que este faz parte do comitê ou este é da comissão política. Se não tem capacidade, não pode estar lá. Ponto final. Tem que colocar os competentes. As instituições que... São as ousadas. As instituições que regulam qualquer coisa Porque neste enquanto país. continuarmos a apontar dedo, ou não sei o quê, isso não vai andar. Tem que colocar pessoas competentes que sabem lidar com os processos. Mas também a questão que colocou aqui o meu pai sobre a questão do salário mínimo e o salário máximo. Tem que existir essas coisas. Isso frustra o povo. Não é possível eu chegar no serviço, receber 4,600. E depois tenho o meu colega João Massang, está a receber 1.600.000. As coisas não podem. Tá bom, Massango recebe isso tudo. Massango recebe isso tudo, mas a questão não é essa. A questão não é nós não estamos a discutir os salários. Isso são outros 500. O que nós estamos a discutir neste momento é a causa da falência dessas empresas públicas. Isto é a gestão danosa. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Por ser amigo, não sei o quê. Temos que colocar pessoas com competência. Temos que encontrar solução para que isso não volte a ser um processo cíclico. É só isso. Mas, Camilo, na empresa onde que és administrador,
quando chega ao final do mês, recebes mesmo aquele valor. Qual é a empresa que eu sou administrador? Diga, até aí os telespectadores, digam. Muito bem. Bom, deixa-me só partilhar o meu pensamento em volta disto. Moçambique é um Estado de direito democrático. Eu acho que é uma No coisa papel. Concordo. Eu acho que é uma coisa que nós... Mas é no papel, desculpa, não perca o seu fio de pensamento, Massango, desculpa. É no papel, porque existem pessoas como tu, Xirinda, que só sabem apontar dedo. Mas já Você não apresentei sabe soluções. qual é a solução que você apresentou como partido político. Você não apresenta soluções. Você é um Só partido apresento político, críticas. você faz parte do partido político falhado em tempos como oposição. Você é o Mas partido do entre a segundo, Frelimo e você é o Hernando, quem partido, estão falhados? você é partido do segundo partido mais votado, mas não faz o teu papel O nosso papel, qual é? de oposição. Não, isso Você só sabe apontar dedo. Você porque não quem traz compra solução para este imposto país. são vocês. Ah, E quem sinceramente, rouba pá. nessa Pois empresa bem, são vocês. João Massango, por Massango, favor, desculpa. tem apenas 30 segundos para... Não, eu estava a dizer o seguinte. Há uma coisa que nós falhamos desde a assinatura dos acordos. Quando nós acolhemos o Estado moçambicano como um Estado de direito democrático, o que eu quero apelar, em primeiro lugar, é a reconciliação nacional de moçambicanos. Eu, às vezes, fico preocupado quando vejo meu amigo Camilo e Jonathan a se bater. Isso é sinal da intolerância. E isso reflete exatamente nessas empresas que nós estamos aqui a trazer, porque nessas empresas nunca vão colocar em quadros competentes vindo da oposição. Reconheça, caro amigo Camilo, você é competente, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas por que muitas das vezes quando nós olhamos o legado da pessoa e a gente procuramos saber de onde é que esta pessoa vem na sua gestão, nós vamos a perceber que muitas das vezes estão lá sobrinhos, não, estão lá os primos que visam exatamente a assegurar. Como é que o atual PCA da TMCL, o indivíduo que já esteve várias vezes e participou na gestão danosa da mesma empresa, continua hoje? Retiraram, foram lhe deixar num sítio, passado alguns anos voltaram a trazer. É aqui onde de facto reside o grande problema que dizia o colega, que nós precisamos de colocar em pessoas com qualidade e competências, mas que muitas das vezes nós não colocamos pessoas com qualidade e competências, colocamos pessoas que contribuem, não é? Na gestão danosa das empresas públicas. Isso é perigoso. Eu acho que Moçambique precisa de entrar num cenário. Me faz recordar aqui como é que morreu a indústria de caju em Moçambique. Aquela que empregava toda a mulher, as tais chamadas mulheres pobres, viúvas, não é? Mas nós vimos a nossa empresa de caju a desaparecer em Moçambique. Por quê? Porque há quem impôs que não, vocês não podem importar a castanha de caju já processada, devem mandar castanha bruta. E isso colocou em causa este país aqui. A madeira, etc, etc. Está na hora, moçambicanos, de nós estarmos a pensar nesta questão de soluções que, de facto, aqui o meu colega coloca. Uma das outras coisas da solução é a mudança do regime. Poderíamos até aí chegar. Uma das outras coisas da solução... Não fale disso, porque eu não quero ouvir. Uma das outras coisas da solução... pode ser. Uma das outras coisas da Até pode solução... ser. Uma das outras coisas da solução é nós pararmos de nos conflitar. O Camilo me convidar para tomar café e dizer, Massango, as suas ideias são válidas para este país. Mas quem deve conceber as ideias é do partido. Só assim nós vamos levar a crescer e aceitar a autocrítica. Sabe por que nos últimos tempos nós estamos a ver o nosso país a virar de pernas para o ar? Porque aquelas pessoas que trouxeram a luta armada de libertação nacional, os tais conservadores, aqueles que criticam o IERO, foram colocados de lado. E nós temos indivíduos que lutam para defender os seus lugares, não para defender o país. Muito bem. Se alguém é João deputado, foi eleito, luta para defender que ele dê, de facto, a continuidade. Eu acho que nós precisamos de sair dessa letargia. Moçambique não pode continuar vermos as empresas públicas. Eu repito, vai me tirar lágrimas se a TDM deixar de existir. Porque é ela que deverá se impor às outras operadoras nacionais que nós temos, como Muito bem, Vodacom, João Massango. a Movitel. Mas vermos a empresa nacional da nossa bandeira falir, que deverá se impor, então significa que alguma coisa aqui não está
não está nada bem. Portanto, vamos aqui olhar para outro tema que tem que ver, portanto, com a audição da Helena Taipo. Portanto, ela diz que é vítima de perseguição na sua audição e também das 10 perguntas que lhe foram colocadas pelo Ministério Público, apenas respondeu 3. As outras pulou. Gilberto Schrinza, como é que olha, como é que avalia esse pronunciamento de perseguição? Não foi apenas ele também, quando olhamos um pouco para o caso das dívidas ocultas lá, vimos também réus que disseram, né, que estavam a ser vítimas, portanto, de perseguição e outras coisas. Como é que olha para este termo e também para a audição por si só? Lamentar primeiro que um caso como este, em julgamento, esteja a ocorrer sem nenhuma transmissão televisiva. Porque os jornalistas que lá têm estado procedem tanto no YouTube, ou não sei o quê, seus comentários, nós não sabemos se é verdade ou não o que o jornalista está a relatar. Por mim, devia ter sido autorizado a respectiva transmissão. Acontecer o que aconteceu na tenda. 2. Dizer de que antes do julgamento ocorreu um vídeo ou um áudio em que a Helena Taipo falava disso tudo. Então, é importante que saibamos de que se que isso é verdade, então temos um presidente que precisa de um médico. Mas o que, portanto, o áudio e a audição de Taipo tem a ver com o presidente? Qual é o Não, o é link? que ela, segundo o que eu estou a dizer, porque nós já acompanhamos no YouTube. Então, na sua opinião, ela está, portanto, a ser perseguida pelo presidente da República. Se ela falou, está sendo perseguida pelo presidente da República. E daí que uma das formas para que nós cá fora não pudéssemos acompanhar ao vivo foi não transmissão em direto desse julgamento, que acho não ser mais que aquela da tenda, aquele julgamento que está a ocorreu na tenda. Devia ter sido autorizado, porque queríamos ver e ouvir ela falar isso ao vivo, e não jornalistas já trazer essa informação de que não, ela falou isto, aquilo, assado. Queremos ouvir e ver ela. Muito bem, Gilberto Schrinza. Abílio Nhantumbo, como é que olha para, tanto os pronunciamentos de Taipo, que diz que é vítima de perseguição? Bom, no reinado da Helena Taipo, quando ministra, mesmo agora em julgamento, ela disse que o dinheiro dos mineiros foi desviado e nem foi para a tesouraria, para o tesouro, neste caso. Isto mostra claramente que, desde lá, tem vindo a perpetuar certas decisões danosas. Se tu fores a ver mesmo no áudio que ela tem dito, ela diz claramente que o dinheiro usou-se para a campanha de Frelimo. Comprou-se uma viatura para o candidato. Nós todos sabemos que é um candidato. Agora, essas insinuações de dizer que há perseguições políticas, isso é algo engendrado dentro do comitê de Frelimo, nós sabemos disso. Eles inventam só para a opinião pública, para nos distrair aqui fora. Mas nós sabemos que isto passa de um complô. Isto é mais uma réplica igual àquela que aconteceu na tenda da BO. De que os moçambicanos vão assistindo mesmo de Frelimo a serem julgados. Toda hora são milhões ali, milhões ali, milhões ali. Mas é tudo um grupo. Se fores a ver, só estão sendo julgadas aqui 85, se não for 90, 95. São membros da Frelimo. Estão a dilapidar o Estado. Depois começa a se acusar. Depois, entre eles, quando o outro está para dizer a culpa foi do fulano. No meu governo eu estava bem. Mas é um grupo todo. Parece que o Estado, ele todo, foi assaltado pelos terroristas e se disfarçaram pelo governante. Então, isto aqui é um problema crônico desse Estado. Que se calhar aquilo que disse o colega Massam. Se calhar o grande problema deste país é a própria Frelimo. É preciso desmamentar esses fulanos aqui.
Isso já está demais. Ali ela empurra o problema para a diretora do trabalho migratório. Isto aqui é fugir de uma certa responsabilidade. Quando ela empurra certas responsabilidades dela, porque ela era ministra, ela é que tutelava, ela é que dava ordem. Então, ela tem que responder aquilo que lhe diz respeito. Não podemos aqui andar a daí. Isto está mais claro. Que aqui há um complô. O dinheiro saiu. Eles usaram. Os beneficiários do dinheiro, como é que ficaram? Mas o país precisa de um restart genuíno. Mas um restart, depois de um certo restart, tem que aparecer ali o master ou o slave, não pode ser a Frelimo. Tem que ser outra pessoa, seja primo ou o quê. Mas a Frelimo já está cansado. Está cansado, é preciso ir à reforma, descansar, deixar a juventude, os outros dirigirem o país. Mas já estão cansados. É um grupo, eles são amigos, se conhecem. Aquilo ali é para nos entreter. É igual ao julgamento. Veja só mesmo no julgamento, achavam a discutir dos 50 milhões. Mas nós aqui fomos desfalcados 2,2 milhões de dólares. Que brincadeira são essas? Muito bem. Um grupo de amigos, padrinhos, afilhados e comadres que estão lá, eles já não acham que tem um saco azul, depois vão se acusar. Quando chegam as eleições, vão para este, para lá, o outro para lá. Mas no final das contas... Camilo da Silva, muito obrigado, Abílio. Estamos mesmo sem tempo. Também está alinhado com a questão de perseguição, de caça às bruxas. Aqui podemos fazer um link entre o áudio, portanto, supostamente feito pela Helena Taipo e também a pessoa do presidente da República. Qual é a sua opinião face a este assunto? Bom, no tribunal pode dizer o que quiser dizer. Isso não está em causa. O que está em causa é que houve irregularidades. É disso que a gente está a falar. E o que está a acontecer neste momento no tribunal é a produção de provas, não é isso? É neste processo que nós estamos a ver. As pessoas podem dizer o que quiserem dizer. No final do julgamento a gente vai saber a verdade. Enquanto estão-se a produzir provas, vamos olhando. O resto é teatro, é aquilo que eu costumo dizer. Agora, se efetivamente houve irregularidades, é disso que nós temos que ir atrás. Por isso é que nós estamos a pautar aqui pelos procedimentos. Estamos a pautar pelos procedimentos. Você esteve sentado numa cadeira em que passaram por ti irregularidades. Onde é que tu estavas neste momento? Hoje, envolvidos não sei quantos anos, estás no tribunal, queres vir dizer que estão-te a perseguir. Não corresponde, não faz sentido. Vamos esperar que as coisas, que o tribunal produza as provas, que o tribunal julgue e chegue a uma sentença, a uma conclusão. Aí podemos falar o que quiser. Eu não vou defender este ou aquele. Já estivemos a falar isto em relação ao pronunciamento da diretora do... Como é que se chama a instituição? Trabalho Migratório. Estivemos a falar semana passada sobre isso. É o que eu vou dizer. Ela, como diretora, está a falar hoje em tribunal que há falsificação de documentos. Ok, ninguém está contra isso, há falsificação de documentos. Quando você era diretora, não viu os documentos falsificados. Não é? Então é que estamos a falar de pessoas capazes, de pessoas que não deixam passar isso. O Pelé me trouxe o exemplo de um amigo dele, ou sobrinho, por causa lá da questão da OGEA. Senhores, está aqui um documento e alguém está a pressionar em cima. Deixa passar isto. Tudo bem, eu vou deixar passar isto. Mas você assina com o teu conhecimento aqui, que isto está a passar com o teu conhecimento. Para você hoje não estar a falar de caça às bruxas. Porque se você tivesse feito isso, naquele processo dos dinheiros lá dos mineiros, né? Se você tivesse feito isso, alguém tivesse a pressionar, tá bom, querem fazer passar esse processo, não tem problema. Assina aqui, em que você autoriza que passe isso. Eu, como teu subalterno, também vou pôr o meu parecer, mas depois da tua assinatura. Hoje não estaria a falar de caças bruxas. Havia de ir buscar um papel a dizer que está aqui, quem me autorizou. Então, se você hoje, na altura, deixou passar tudo e hoje quer falar de caças bruxas, não. Vamos deixar o tribunal trabalhar. Aí vamos chegar a uma conclusão. Muito bem, temos indicação que o tempo nos deixa mais. Vamos aqui dar apenas 1 minuto ao João Massango, sinceras desculpas. O tempo, segundo lá estão sempre a falar, o tempo já não está a ser muito nosso amigo. João Massango. Não há problema, não há justiça de tempo. O importante foi dito, mas uma coisa que eu só quero dizer, mesmo em 1 minuto, para a recuperação da nossa democracia, esta que nós temos, precisamos de recuperar a nossa justiça. A dignidade da nossa justiça, ela tem
a sua luz com uma democracia plena. Se calhar, por mais tempo, nós podemos, de facto, evitar esse tipo de coisa, de pessoas que passam a respeitar aquilo que é do erário público, não é? Me parece uma ideia bastante interessante, porque podemos estar a discutir o mesmo assunto, mas se nós discutimos assuntos sem propor soluções e sem trazer, digamos, evidências, aquilo que o Camilo acaba aqui de dizer, muitas das vezes nós não temos a essência da mesma coisa, porque às vezes deixa-me frustrado. A gente pensamos que aquela pessoa está envolvida, mas quando não há evidências que indicia, e nós ficamos mesmo com grande debate. Eu acho que está na hora de nós pensarmos a nossa justiça hoje, como é que ela deve funcionar. Porque enquanto a justiça continuar acoplada ao poder político, sem a independência judiciária, então vamos ter de facto graves problemas. Eu gostaria que nas próximas ocasiões, com mais tempo, eu tentasse desmistificar este assunto. Se calhar poderia trazer o melhor. E muito obrigado. Muito obrigado. O Gilberto Schrinz, as últimas considerações, tem apenas 30 segundos. Obrigado, Isaac. Nas minhas considerações de hoje, quero dar a conhecer ao telespectador, seja em casa, onde que estiver, que estes nossos debates aqui fazemos de tudo para que o telespectador entenda a essência do que nós aqui debatemos. Certo. Aqui não há nenhuma montagem. Aqui debatemos as coisas como elas devem ser e deixamos para que o telespectador saiba se conduzir à base dele. E muito obrigado. Muito obrigado, eu digo. Abílio Nhantumpo, tem 30 segundos. Obrigado. Só para dizer aos telespectadores que precisamos de andar atentos. Este é o momento, já que este Estado não nos deixam reivindicar, a única forma de nos reivindicar é nas urnas. Precisamos de estarmos atentos e ficarmos prontos para a próxima cirurgia. Temos que fazer uma cirurgia 3 e colocar um basta. E as lamentações vão parar por aí. Se a gente não fizer isto, não haverá espaço para mais lamentações, porque esses fulanos estão-nos a sabotar. Desde 75. É preciso colocar ponto final e basta nessa situação. Obrigado. Camilo. Bom, em função daquilo que a gente vem falando aqui, eu vou chamar a atenção a todo funcionário público. Temos que pautar pela ética e pelo brio profissional. Temos que chamar a razão as instituições que fiscalizam todo tipo de funcionalidade de empresas públicas, de funcionário público. Só assim é que nós podemos ir para frente. Se nós queremos um Moçambique melhor, se é esse Moçambique, o Moçambique que a gente quer, é aí que a gente tem que caminhar. Deixarmos de lamentar pelo leite derramado e irmos para frente com estes procedimentos, com estas formas de estar e cumprimos na íntegra. Obrigado. João Mação, por favor. Eu acho que a maior vitória de um país é a inclusão do seu povo na economia. Não é? E nós ficamos felizes quando o Estado inclui o seu povo, porque aí reduz o nível das lamentações que de facto nós temos. Eu acho que está na hora de qualquer funcionário público, segundo dizia o colega Camilo, quando o assunto tem a ver com a irregularidade, porque são essas irregularidades que nós podemos deixar hoje, 2022, mas as mesmas irregularidades se refletem em 2027. Mas por que você não evitou? Por quê? Então você não evitou, deixou as coisas passar, mas porque poderia de facto evitar. A outra coisa, o Estado tem que estar despartidarizado. Nós temos que despartidarizar o Estado e despartidarizar as mentes das pessoas. Canimambo. Muito obrigado, digo eu, aos meus ilustres convidados. Assim encerramos o debate político de hoje. Voltamos a cruzar a antena, próximo domingo, à mesma hora. Fique bem, boa noite.